Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, mais uma aula de direito eleitoral para que você possa compreender e acertar todas as questões da sua prova sobre essa disciplina. Vamos trabalhar na aula de hoje com a organização da justiça eleitoral. Deixo aqui a indicação do meu livro, Manual de Direito Eleitoral, direcionado para concurso. É muito importante isso porque muitas vezes você procura um material, principalmente livro, mas o livro às vezes não é direcionado para o concurso, é direcionado às vezes para a graduação, então, até mesmo de forma ampla, e aí você acaba que não sabe se aquele conteúdo ele realmente ele está aprofundado demais ou ele está direcionado para a sua necessidade. E esse daqui não, é direcionado para concurso. Então a gente vai trabalhar com o que as bancas adotam, qual a posição majoritária das bancas organizadoras, beleza? E aí, na aula de hoje, eu vou fazer o seguinte: nessa parte de organização da justiça eleitoral, é uma das partes mais cobradas em prova. Mas eu vou dividir essa aula em duas. Nessa primeira aula, a aula de hoje, nós vamos trabalhar basicamente com a estrutura dos órgãos. Conhecer quais são os membros, questão de votação, quantidade. Mas na próxima aula, vamos trabalhar com as competências. Isso também cai demais. Competência é um assunto que, em qualquer assunto, é muito cobrado. Por quê? Porque ele é um pouco chatinho. E eu estou sendo até assim bonzinho de dizer um pouco chatinho, porque é chato mesmo, competência. Por isso que eu vou destinar uma aula específica para isso, para que a gente possa tentar tornar isso daí mais didático, trazer algumas dicas, bizus, para que você possa comparar, porque algumas competências são parecidas, para que você possa identificar algumas palavras que você pode olhar na questão e já identificar que competência de determinado órgão. Então, vamos ter uma aula específica só para isso, só para tratar sobre competência. Na aula de hoje, vamos trabalhar com essa organização de uma forma mais estrutural, analisando a parte aí organizacional da Justiça Eleitoral. Então, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? O TSE, o TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Aqui já aparece uma novidade, porque basicamente quando a gente analisa a estrutura do Poder Judiciário, eu tenho juízes eleitorais, o TRE e o TSE. E essas juntas, professor, apareceu aí, as juntas eleitorais, elas foram muito importantes, não que não seja atualmente, mas digo assim, tinha uma importância muito grande quando o voto era de papel, quando você marcava lá o X para votar no candidato, que já teve essa votação no Brasil, a urna eletrônica ela é bem recente, mas já teve votação de papel, você marcava lá o papelzinho, colocava dentro da urna, tinha que pegar lá os papéis e olhar, tanto que aí surge a palavra, vou explicar depois, mas escrutinador, porque ele participava do escrutínio da votação, por isso que era chamado escrutinador, e essa junta, ela fazia isso, basicamente essa contagem aí do voto quando era de papel. Hoje, o voto na urna ali, ela ficou um pouco assim em desuso, mas como eu falei, ainda tem sua importância. E aí, essa junta eleitoral você verifica como uma novidade do órgão da Justiça Eleitoral. Então, basicamente, temos aí quatro órgãos, que é o TSE, o TRE, os juízes, o juiz é sim um órgão, e juntas eleitorais. Analisando em questão de hierarquia, temos o seguinte: juiz e juntas eleitorais estão aí na primeira instância, os dois juntos, o juiz eleitoral e a junta eleitoral. Porque o juiz, ele basicamente trabalha os 4 anos, vamos dizer assim. A junta, ela é criada na eleição, próxima à eleição, podemos dizer assim. Ela é criada para trabalhar na eleição. Depois acabou a junta eleitoral. Já por isso que tem os dois, né? Por isso que eu tenho juiz e juntas eleitorais, porque a junta ela não vai ficar ali todo o tempo. É só realmente próximo ali à eleição que vai ser feita a constituição dela. Já o juiz não, trabalha igual o TRE, trabalha os 4 anos. TSE também. Então, na primeira instância da Justiça Eleitoral, eu tenho juiz e juntas eleitorais. Na segunda instância, o TRE. E na instância máxima, eu tenho o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na composição, agora analisando a composição de cada um, que a gente já tinha até analisado um pouquinho em outra aula, eu tenho o seguinte: o TSE compor-se-á no mínimo, cuidado com essa palavra, por quê? Porque ele fala que é no mínimo 7 membros. Atualmente,
o TSE tem 7 membros. Só que essa palavra no mínimo dá a entender que pode ter mais. Futuramente, né? Se eu quiser aumentar, é possível, porque foi colocado no mínimo 7. Beleza? Então, cuidado com esse jogo de palavras. Mas atualmente, realmente, são 7 ministros aí do TSE. Eles serão escolhidos mediante eleição e voto secreto. Como? Quais são os que serão escolhidos aí mediante eleição por voto secreto? 3 juízes dentre ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, 3 juízes dentre os juízes ali do STF, 2 juízes dentre ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Então, o STF tem 11 ministros. Vou pegar lá 3 e vou trazer para o TSE, trabalhando conjuntamente. Ele continua trabalhando no STF e no TSE, as duas funções ali. Eu vou pegar 2 do STJ, escolher e trazer para o TSE. Depois, por nomeação do presidente da República, eu vou chamar 2 advogados, 2 juízes dentre 6 advogados. Basicamente, eu vou ter 2 listas tríplices, por isso que ele fala 6 advogados. Vou escolher 2 ali, um de uma lista, outro de outro, por exemplo. Isso daí indicados pelo Supremo Tribunal Federal de notável saber jurídico e idoneidade moral. Então, um detalhe bem interessante: o STF, 3 membros do TSE serão oriundos do STF, como já foi até explicado, né? Aqui vai sair o presidente e o vice-presidente do TSE. 2 serão do STJ, aqui vai sair o corregedor do TSE e 2 advogados. Então, essa é a composição, 7 membros aí do TSE. É bem simples: 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Beleza. Um ponto muito importante: não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, nesse caso, que tiver sido escolhido por último. Então, olha o parentesco que é bem extenso, né? Não pode fazer parte do TSE cidadãos que têm entre si o parentesco aí até o 4º grau. Como assim, professor? Vamos supor, um casal e a mulher, ela é ministra do STJ e o homem é advogado. Ela foi escolhida para o TSE na vaga do STJ e ele foi escolhido na vaga de advogado. Vai poder acontecer isso daqui? Eu ter ali cônjuges, né? Trabalhando? Não, não pode. E quem é que vai sair, professor, então? Vai ser o homem, vai ser a mulher? Quem é que vai deixar aí o TSE? Ele explica aqui, excluindo-se, nesse caso, quem tiver sido escolhido por último. Então, por exemplo, se ela, aqui no meu exemplo, foi escolhida primeiro e ele vai ser escolhido depois, ele vai ser excluído. Vai dizer, não, você não pode. Vai ter que esperar ela sair para poder você assumir posteriormente, né, em outra escolha. Pode ser que dê certo. Eu vou dar uma dica para vocês, que essa dica ela já foge até um pouco do direito. É uma dica mesmo que vai servir para você, principalmente quando a gente for explicar inelegibilidade reflexa, que ela vai tratar sobre a questão de candidaturas, de parentes, porque a banca gosta muito de fazer isso. Tem até uma questão que traz lá um sobrinho neto, o bisneto, o primo, e aí você às vezes pode ficar sem saber o parentesco. Então, deixa eu até pegar uma tela em branco aqui, para você fazer o seguinte: pegar aqui, depois eu apago. Essa questão de parentesco, como é que eu vou saber o parentesco? Você coloca aqui, ó, você está aqui. Você veio de quem? Você veio do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe vieram de quem? Do seu avô e da sua avó. Aqui, consequentemente, bisavô e bisavó. O seu irmão é oriundo do seu pai e da sua mãe.
O seu sobrinho é o filho do seu irmão. O tio vem de onde? O tio, ele é filho do seu avô. E o primo é filho do tio. Você tem os seus filhos, depois os netos e depois bisnetos. Parar por aqui. Onde é que eu quero chegar? Agora você vai saber o parentesco de todo mundo. Por quê? Você não veio do seu pai? Então, seu pai e sua mãe são parentes de primeiro grau. O seu avô, de segundo grau. E a bisavó, bisavô, terceiro grau. O seu irmão, se o pai é primeiro, o irmão é parente de segundo grau. E o sobrinho, terceiro grau. O tio é parente de qual grau? Ora, se o pai é primeiro, o avô segundo, eu vou seguindo aqui a sequência. Seguindo a sequência, o tio é terceiro grau. O primo, quarto grau. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. O filho, primeiro grau. Neto, segundo grau. Bisneto, terceiro grau. E o que vale para você, vale também para seu cônjuge. Como assim? O meu irmão é meu parente de segundo grau. O meu cunhado também é parente de segundo grau. Por quê? Porque ele é irmão da minha esposa. Beleza? Então, também é aplicado dessa forma, parentesco aí por afinidade. Então, você ficou na dúvida na hora da prova, faça isso aqui, que você pode achar qualquer pessoa aqui. Você só precisa ir seguindo a sequência que você acha qualquer parentesco e vai saber qual é o grau, para saber se se aplica aquela regra. Então, por exemplo, não pode fazer parte do TSE primos, porque primo é parente de quarto grau. Esqueça aquela questão, ele é meu primo de segundo grau. Não, não existe isso por direito. Primo é parente de quarto grau. Então não pode fazer parte, um primo, dois primos ali tá fazendo parte do TSE de forma simultânea. Isso não é possível, beleza? Então cuidado com esse detalhe. Outro ponto aqui muito importante. Cuidado com esse artigo 19 do Código Eleitoral. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. O que significa isso? Não são 7? Eu preciso da maioria. A maioria são 4. Então, estando presente ali 4 ministros, eu já consigo abrir a votação. E ali na votação vai decidir pela maioria. Como assim? Pode ser 3-1 aqui. Pronto. Eu posso ter 5, e aí ser 3-2 a votação. Posso ter 6, ficar 4-2, enfim. O importante é que ele vai deliberar por maioria de votos, não é maioria absoluta, não. É maioria, maioria simples, mas eu tenho que ter a presença da maioria de seus membros. Então, eu tenho que ter pelo menos 4 para poder começar a votação. Só que tem algumas decisões que eu preciso de todos. Tem que estar os 7 ali presente. Ou, se algum não puder, eu vou convocar um substituto, convocar um suplente. Mas eu tenho que ter 7 ministros ali para ocorrer aquela votação. Isso aí é uma exceção. Quais são as situações? É o que está no parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim, na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre qualquer recurso que importe anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou respectivo suplente. Cuidado com a pegadinha de prova. Não quer dizer que a votação é unânime. Não. Quer dizer que eu tenho que ter os 7 presentes ali. Mas pode ser, por exemplo, 4-3 a votação. Pode ser 5-2. Pode ser 6-1. Pode ser 7-0. Pode. Mas não obrigatoriamente todo mundo tem que votar, tem que ser unânime a votação. Não. Tem que estar a presença de todos. É diferente. Beleza? Então, esquematizando, porque isso é muito cobrado em prova. Em regra, o TSE decide pela maioria dos membros, né? Para ele decidir, aliás, tem que estar presente a maioria dos membros, melhor dizendo, como é determinado aqui. Delibera por maioria, com a presença da maioria de seus membros. Exceção, que eu vou exigir que esteja presente a totalidade dos membros.
interpretação do Código Eleitoral em face à Constituição, várias situações que a gente determina, né? Ah, isso aqui é contrário à Constituição, isso daqui foi revogado tacitamente pela Constituição. Então, o TSE vai decidir sobre isso daí, em algumas situações. Para isso, precisa a totalidade dos membros. Cassação de registro de partidos políticos e recursos que importem a anulação geral das eleições ou perda de diplomas. Cuidado com esse ponto. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado pode arguir a suspeição e impedimento de seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua secretaria, nos casos previstos na Lei Processual Civil ou penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Aqui é o seguinte: impedimento e suspeição são situações em que o juiz ele não vai poder atuar naquele processo, muitas vezes porque ele tem um interesse naquele processo, ou então porque ele tem uma amizade ou inimizade. É muito mais fácil você compreender a inimizade. Então, a pessoa, o juiz, pegou um processo do inimigo dele. Naquela situação ali, é muito difícil ele ser imparcial, né? Ele pode até tentar e tudo, mas o direito dele, não, ele não vai ser imparcial, não. Então, existe aí a suspeição. Ele tem que deixar aquele processo, ou então se ele tem um interesse no processo, algum interesse direto ou indireto, tipo assim, a decisão dele pode interferir, vamos supor, o meu parente lá em determinada cidade perdeu a eleição, e aí o processo do candidato que ganhou chegou nas minhas mãos. Eu posso me declarar impedido. Por quê? Porque eu tenho interesse. Se eu caçar, por exemplo, o mandato daquele prefeito, daquela pessoa, o outro que vai assumir é um parente meu. Como aqui também ele fala, motivo de parcialidade partidária. Quem trabalha com a justiça eleitoral tem que buscar o máximo possível ser imparcial, para evitar isso, para que você chegar no processo e ser acusado de parcialidade, né? É igual, por exemplo, no meu caso. Não tem problema nenhum. Eu poderia muito bem, tem professor de eleitoral que fazem isso, sem problema nenhum, nas redes sociais, expõe a sua opinião política, não tem problema nenhum, mas eu não exponho. Ninguém sabe qual é meu lado político, em quem é que eu vou votar, em quem é que eu apoio. Tem algumas pessoas que ficam criando teorias, interpretando, não sabe. Não dá, eu não deixo claro isso daí justamente para não interferir na aula, porque eu falo de muitas pessoas, né? Eu falo de um candidato tal, principalmente quem está no poder. A gente utiliza muitos exemplos assim. Então, para deixar a aula de forma mais imparcial, mais jurídica possível, eu prefiro não me manifestar, né? Então, aqui ele fala isso, que perante o tribunal, qualquer interessado pode arguir a suspeição e impedimento de seus membros, do procurador ou de funcionários, nos casos previstos na Lei Processual Civil ou Penal, e por motivo de parcialidade partidária. Vamos agora conhecer a composição do TRE, sobre o TSE, que o Código Eleitoral determina nessa parte. É isso daqui. Tem mais um detalhe que é das competências, mas é na próxima aula. Agora vamos para o TRE. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. Olha aqui que ele falou, não tem um no mínimo aqui. No TSE, lembra que tem, né? No mínimo 7. Aqui não tem. É como se fosse cravado mesmo 7. O TSE não, ele deixa uma margem para aumentar. Então, como é que vai ser a composição do TRE? Ela é um pouquinho diferente do TSE. Eu vou ter dois juízes, mediante eleição pelo voto secreto, dentre desembargadores do TJ. Vou ter dois juízes dentre juiz de direito, escolhido pelo TJ. Um juiz do TRF com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo, de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional respectivo. Professor, me explique isso daqui. Eu vou explicar. O TRF, existem aí cinco, tá? Estão buscando aí criar mais um, mas atualmente são cinco tribunais regionais federais, distribuídos dessa forma. Vou pegar aqui o da quarta região. O da quarta região dele, a sede é no Rio Grande do Sul, mas ele atende esses outros estados da região sul também. Então, por exemplo, no TRE do Rio Grande do Sul, como eu tenho a sede do TRF da quarta região,
Então, nesse caso aqui, ó, quem vem para o TRE do Rio Grande do Sul é um juiz do TRF. No caso, desembargador também pode ser chamado do TRF. Vai ser um juiz do TRF, porque eu vou analisar aqui, ó, voltando bem aqui para você entender, que às vezes isso é bem complicadinho, né? Mas eu gosto de explicar para que você entenda o que está sendo determinado na legislação. Juiz federal e Tribunal Regional Federal. Então, quando eu tenho sede do TRF, no caso ali no Rio Grande do Sul, por exemplo, então quem é que vai fazer parte do TRE? É o desembargador do TRF, ou como é determinado, né, juiz do TRF. Essa nomenclatura não faz tanta diferença. Então, vai ser oriundo daqui que vai para o TRE. Agora, onde eu não tenho sede, porque o TRF ele tem a sede dele, mas ele abrange outros estados, então nos estados que não tem sede do TRF, vai ser um juiz federal. Um juiz federal que vai lá para o TRE. Beleza? Então, cuidado com isso. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vai ser um desembargador do TRF, um juiz do TRF. Mas nos outros estados aí, Santa Catarina, por exemplo, vai ser um juiz federal. Da mesma forma, na primeira região. Olha o TRF da primeira região, o tanto de estado que ele abrange aí. Mas a sede dele está no DF. No Piauí, por exemplo, não tem a sede dele. Então, no Piauí vai ser um juiz federal, vai fazer parte do TRE. Beleza? Então, é assim que funciona. Onde eu tenho a sede do TRF, eu vou chamar um desembargador do TRF, um juiz do TRF, para fazer parte do TRE. Onde não tem sede, porque um TRF abrange vários estados, aí eu vou chamar um juiz federal. Beleza? Então, aqui lendo novamente. O TRE será composto de um juiz do TRF com sede na capital do estado ou Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido em qualquer caso pelo TRF. E por nomeação pelo presidente da República de dois juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Então, aqui é a composição do TRE, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito indicados pelo Tribunal de Justiça. Aqui também, para que você possa entender por que tem essa diferença, professor. Porque quando a pessoa ela faz o concurso para juiz estadual, ela é chamada juiz de direito. Juiz de direito substituto, depois juiz de direito. Quando ela chega ao Tribunal de Justiça, ela é promovida e chega ao Tribunal de Justiça, é chamada de desembargador. Então, eu vou chamar 2 que estão lá no Tribunal de Justiça. Por exemplo, o Piauí, ele tem 20 desembargadores. Então, desses 20, eu vou chamar 2 para ocupar a função no TRE. Mas o Piauí tem mais de 50 juízes por aí, sei lá. Então, eu vou chamar do juiz ali da primeira instância, vou chamar 2 também para fazer parte do TRE. Aí eu vou chamar um juiz do TRF, ou juiz federal, e 2 advogados, beleza? Dentre aí os desembargadores do TJ, eu vou chamar, vai ser composto o presidente e o vice-presidente. O corregedor do TRE vai ser estabelecido em cada regimento interno. Então, desses 2 desembargadores aqui do TJ, eu vou escolher o presidente e o vice-presidente do TRE. O corregedor, quem é que vai ser? É o regimento interno de cada TRE que vai determinar isso daí. Diferente do TSE, que já foi dito que seria entre os ministros do STJ, o TRE não tem isso aí bem estabelecido. Aqui também, ó, bem parecido, mas cuidado. Os tribunais regionais deliberam por maioria dos votos em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. E cuidado, a escolha dos membros, observa que é eleição por voto secreto. É o que é estabelecido. Bom, TRE composição, mediante eleição pelo voto secreto. Aqui é para escolher os membros, voto secreto. Mas já as deliberações em geral, então uma decisão lá uma audiência, enfim, do TRE, é em sessão pública. Vai deliberar por maioria dos votos em sessão pública, se a regra com a presença de maioria de seus membros. No caso de impedimento, não existindo quórum, será um membro do tribunal substituindo por outro da mesma categoria. E as decisões do TRE sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral das eleições ou perda de diplomas, somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros.
Então, fizemos aqui o mesmo esquema do TSE. O TRE decide por maioria dos membros, tem que estar presente a maioria dos membros, exceto quando eu vou ter que vai ser exigida a totalidade dos membros em cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas. É um pouco parecido com o TSE, mas tem que tomar cuidado, porque o TSE, quando é que eu vou exigir a totalidade? Porque, como regra, eu vou exigir a maioria, presença da maioria. Mas quando é que eu vou exigir a totalidade? Interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos políticos e recurso, que importe a anulação geral da eleição, perda de diplomas. Já o TRE, da mesma forma, para ele deliberar, eu tenho que ter a presença da maioria de seus membros. Quando é que vai ter que ter a totalidade? Se for cassação de registro ou anulação geral de eleições ou perda de diplomas. Vamos analisar essa questão aqui. Fala o seguinte: determinado Tribunal Regional Eleitoral foi provocado a se manifestar em ação correspondente à cassação de registro de candidato em determinada região de sua competência. Presente todos os seus membros, o tribunal, em decisão aprovada por unanimidade, se pronunciou pelo deferimento do pleito de cassação. Nessa situação hipotética, a validade da decisão está relacionada. Então, olha o que foi determinado aqui, ó. TRE, regra, maioria. Mas quando é que vai ser totalidade? Cassação de registro. Foi justamente o que foi falado aqui, ó, a respeito de cassação de registro de candidato. Nessa situação, a validade está relacionada com o quê? Homologação do TCE? Não, nada a ver. Presença de todos os membros do tribunal? Tá aqui, é exceção, cassação de registro. Beleza, vamos analisar. Inaplicabilidade do efeito suspensivo dos recursos? Não, não tem nada a ver. Avocação de competência, pelo amor de Deus. Agora, olha o item unanimidade da decisão. E a questão foi tão maldosa que ela ainda disse isso, né? Ainda disse que a decisão foi aprovada por unanimidade. Então, quer dizer que todos votaram no mesmo sentido. Foi 7-0 aqui, por exemplo. Mas não era preciso. Podia ser 6-1. O que é exigido na situação de cassação de registro perante o Tribunal Regional é que estejam presentes todos os seus membros. Portanto, o gabarito da questão é o item B de bola. Beleza. Aqui, da mesma forma, perante o Tribunal Regional e com recurso voluntário para o TSE, qualquer interessado pode arguir a suspeição de seus membros, procurador de funcionários, assim como de juízes e escrivães eleitorais. Beleza? A mesma situação como foi estabelecido no TSE. Um detalhe interessante sobre os advogados, já foi até explicado também, mas só reforçando, no TSE, os advogados serão indicados pelo STF, nomeados pelo presidente da República. No TRE, serão indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados também pelo presidente da República. Cuidado para não puxar o governador aí, pensar que é Estado, não, é federal. Então, o TSE, quem indica os advogados, os dois advogados a serem indicados pelo STF, nomeado pelo presidente da República. Já no TRE, quem vai indicar? Tribunal de Justiça, nomeados pelo presidente da República. Em relação aos advogados, essa escolha não pode recair em cidadão que ocupe cargo público que seja demissível ad nutum, aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, porque pode ocorrer a questão política aqui, né? Ele está ocupando um cargo em comissão, agora vai fazer parte do TSE, não vai dar muito certo isso. Então, não posso escolher aquele cidadão, aquele advogado que está ocupando um cargo que seja demissível ad nutum, que é o cargo em comissão, podemos dizer, de livre nomeação e livre exoneração. Demissível ad nutum, você pode até colocar aí, livre nomeação, livre exoneração. Que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa, beneficiário com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública. Então, também não pode existir isso. Eu tenho uma empresa e a minha empresa é beneficiária com um privilégio, com a isenção, e agora eu estou lá dentro do TSE como advogado. Então, eu posso, às vezes, numa questão de ajudar a empresa, ajudar uma pessoa que ajudou minha empresa, né? Então, para evitar esse conflito de interesse, não, se você é diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiária
com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, então você não vai poder fazer parte do TSE como advogado. E também aquele que exerça mandato de caráter político federal, estadual, municipal. Aqui bem lógico, né? Ou chamar um vereador para fazer parte do TSE. Chamar um deputado, não, não tem nem lógica isso daqui, né? Então, em relação aos advogados, a escolha não pode recair nessas três situações. Olha como isso aqui é cobrado em prova. A questão diz o seguinte, que é no TRE do Paraná. Considerem, Gael é ministro do Supremo Tribunal Federal. Felícia, cidadã brasileira, quite com a Justiça Eleitoral, é a única advogada da família. Não possuindo nenhum parente até o quarto grau, ainda que por afinidade, trabalha em seu próprio escritório há mais de 10 anos, não tem qualquer contrato com a administração e possui notável saber jurídico e idoneidade moral. Deixa ela quietinha aí. Rocco, cidadão brasileiro, quite com a Justiça Eleitoral, é advogado, possui notável saber jurídico e idoneidade moral e ocupa cargo público de que é demissível ad nunto. Cleito, cidadão brasileiro, quite com a Justiça Eleitoral, é advogado, possui notável saber jurídico e idoneidade moral e é diretor de empresa beneficiada com isenção em virtude de contrato com a administração pública. Levando-se em consideração apenas as informações fornecidas, podem vir a integrar o Tribunal Superior Eleitoral. O Gael pode fazer parte do TSE, e olha uma pegadinha que a banca podia fazer. Ela podia colocar bem aqui, por exemplo, TRE. Olha uma questão boa, né? Vamos resolver primeiro aqui, depois eu mostro para você como a questão seria boa. Então, a questão quer saber quem pode fazer parte aí do TSE. O Gael pode? Pode, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode entrar nas 3 vagas lá do STF. Então, o Gael pode fazer parte do TSE. A Felícia pode? Pode, porque ela é advogada. Deixou bem claro, não tem nenhum parente até o quarto grau, então não tem perigo de ter parentesco, ela não tem, já disse logo, não possui nenhum parente até o quarto grau. Trabalha no seu escritório há mais de 10 anos, não tem contrato com a administração pública e pronto. Então, ela preencheu todos os requisitos, ela pode sim fazer parte como advogada. Já o Rocco é advogado, tem notável saber jurídico e tudo, mas ele ocupa um cargo demissível ad nunto. Então, não pode. E o Cleito é diretor de uma empresa que é beneficiada por uma isenção em virtude de contrato com a administração. Então, o Cleito também não pode. Então, só quem pode fazer parte do TSE aqui é o Gael e a Felícia, gabarito item D. Mas olha uma questão boa. Se a questão falasse assim, quem é que pode fazer parte do TRE? Aí o gabarito seria, sabe o quê? Só a Felícia. Só a Felícia por quê? Porque no TRE não tem um ministro do STF. No TRE eu tenho 2 desembargadores do TJ, eu tenho 2 juízes de direito, e tenho um juiz do TRF, ou juiz federal, e 2 advogados. Tá vendo? Como poderia mudar o gabarito só mudando o tribunal? Então, cuidado com isso daí. Mas como ela perguntou TSE, então, no caso, Gael e Felícia podem fazer parte. Um ponto muito importante aqui, quinto constitucional. Cuidado, eu tenho certeza que muitos de vocês talvez já até ficaram pensando nisso daqui, quando eu visualizar essa presença do advogado dentro do TSE. Porque o que é o quinto constitucional? Ele está no artigo 94 da Constituição, e determina que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Muito cuidado com isso, porque, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Piauí, ele possui 20 membros. Desses 20 membros, 16 são juízes de carreira. Como eu falei para vocês, faz no concurso para juiz, está sendo promovido até virar desembargador do TJ, mas 4 são oriundos do Ministério Público e da advocacia. É um promotor de justiça que agora virou desembargador, é um advogado que agora virou desembargador. Através de quê? Através do quinto constitucional.
Como são 20, eu divido por 5, dá 4. É 1/5 das vagas serão preenchidas dessa forma. No TRE e no TSE, não existe isso. Eu não tenho o quinto constitucional aqui, apesar de ter a possibilidade de advogados estarem fazendo parte da composição do Tribunal Regional, do Tribunal Superior, mas isso daqui não é o quinto constitucional. Porque até mesmo se fosse o quinto constitucional, eu teria que ter o Ministério Público também. E não é falado que vai ter presença de alguém do Ministério Público dentro da Justiça Eleitoral. Não, eu tenho advogados. Então, cuidado, o quinto constitucional não está sendo aplicado aqui para o TSE ou para o TRE. Cuidado com esse ponto. Observa essa questão aqui, ó. A respeito dos tribunais regionais eleitorais. Nenhum de seus integrantes será escolhido dentre desembargadores do Tribunal Regional Federal com sede na capital do respectivo estado. Está errado. Por quê? Tem sim integrantes que serão desembargadores do TRF, como eu falei para vocês, onde tem sede, como ele falou bem claro também na questão, com sede na capital. Então, se tem sede do TRF, vai ser um desembargador do TRF, ser um juiz do TRF. B. Todos os seus integrantes serão escolhidos mediante eleição e pelo voto secreto. Opa, cuidado. Por quê? Como é a composição aqui do TRE? Primeiro, mediante eleição e voto secreto. 2, 2. O restante aqui, ó, já está em outro inciso, que ele falou, por nomeação. Não é eleição, o advogado, por exemplo. Então, cuidado com esse ponto. Está errado também o item B. Então, errado o item A, errado o item B. O item C. 1/5 de seus juízes serão escolhidos entre membros do Ministério Público e advogados. Errado, não tem o quinto constitucional aqui, é uma pegadinha de prova, muitas questões sobre isso daqui. D. O seu presidente será escolhido mediante eleição e pelo voto secreto, dentre quaisquer de seus integrantes. Não. O presidente não vai ser escolhido dentre quaisquer de seus integrantes, não. Porque se ele fosse escolhido dentre quaisquer de seus integrantes, um advogado poderia ser, o juiz. E quem é que vai ser o presidente? O desembargador do TJ. Não são dois? Eu vou escolher um dos desembargadores do TJ para ser o presidente e o outro vai ser o vice-presidente. O item é: nenhum de seus integrantes será nomeado pelo governador do respectivo estado. Questãozinha muito boa, já vinha falando muito sobre isso, né, sobre a questão do advogado, e está certo, o item é: nenhum desses integrantes serão nomeados pelo governador. Nós estamos falando de um órgão federal, não é de um órgão estadual. Então, gabarito muito interessante. Item é. Com isso, a gente finaliza essa primeira parte da nossa aula, analisando a estrutura do TSE e do TRE. Na próxima aula, vamos conhecer a composição dos juízes eleitorais, das juntas eleitorais, e eu vou trazer também um órgão que não está basicamente dentro em si da Justiça Eleitoral, mas que é muito importante, que é o Ministério Público Eleitoral. Vamos conhecer também, porque o Código Eleitoral fala também sobre ele. E tem algumas questõezinhas também cobrando sobre esse órgão. Então, nós vamos trabalhar com os outros dois órgãos típicos mesmo da Justiça Eleitoral, que são os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, e vamos também aprofundar mais um pouquinho trabalhando com o Ministério Público Eleitoral. Beleza? Aguardo você na próxima aula. Forte abraço e bons estudos.